No vídeo de hoje a gente vai falar o que interessa, o que você precisa saber de mais importante da anamnese para definitivamente evitar qualquer intercorrência médica. E antes de começar, não esquece, se inscreve aqui no canal, galera. Bota aqui, se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, pode dar like. Se você gostar muito desse vídeo, você pode compartilhar, envia lá pro grupo do WhatsApp, envia lá no seu Facebook, compartilha esse vídeo pra galera, que com certeza, se for importante pra você, vai ser importante pra outros dentistas por aí. Então não se esquece de se inscrever. Vou atender o paciente com alteração de saúde. A anamnese é imprescindível, não tem opção de você pular essa etapa. Não só, né, docs, para paciente com alteração sistêmica, na verdade é para todos os pacientes. E se você entra lá no meu site, pamelaperes.com.br, você vai ter baixado o meu e-book. E se você ler o meu e-book, eu falo que para a gente avaliar um paciente, a gente tem três bases fundamentais, três pesos que a gente vai colocar. Primeira avaliação é a condição clínica, que basicamente é a anamnese. A segunda é o medo de dentista e a terceira é o tipo de procedimento. Então, essas são as três bases para você planejar o seu atendimento, o seu procedimento num paciente descompensado, um paciente com alteração de saúde. Para quem faz a anamnese completa, é bem possível que alguma pergunta ali a gente fique um pouco na dúvida. E mesmo que você não fique absolutamente com nenhuma dúvida, para que nós fazemos a anamnese? O objetivo maior, assim, lógico, é para conhecer o paciente, né? Mas qual que é o objetivo maior? Eu evitar uma emergência médica enquanto eu estou atendendo. Na grande maioria das vezes, ainda mais quando você vai atender um paciente com uma alteração sistêmica, você vai fazer a anamnese para identificar as alterações de saúde que podem descompensar. Então, a partir do momento que você sabe que o objetivo maior numa anamnese é exatamente evitar uma emergência médica, isso começa a facilitar a nossa vida. Porque tem algumas coisas na anamnese que não são necessariamente relacionadas à prevenção de intercorrências. Lembra daquele questionário imenso de várias perguntas, todas misturadas, uma hora pergunta de uma coisa, outra hora pergunta de outra, toda aquela bagunça. Eu pego aquilo, eu faço isso diariamente, tá? Ali no meu computador, e aí eu divido em 5 principais pontos. A minha avaliação de condição clínica vai ser essa. Quais são eles, Doc? Primeira coisa é a patologia de base. É a principal patologia que está causando todas as outras alterações sistêmicas no paciente. Por exemplo, hipertensão. Hipertensão é uma patologia de base. Por quê? Da hipertensão, o paciente pode ter uma VE, o paciente pode ter um infarto agudo, o paciente pode desenvolver uma arritmia. Outra clássica, diabetes, por exemplo, patologia de base. Outra clássica, HIV, patologia de base. Ela é a primeira que levou aí a todos os outros problemas que a gente vai ter na saúde do paciente, tá? Então, o primeiro ponto é a patologia de base. O segundo ponto que eu divido são as comorbidades, todas as outras alterações sistêmicas ligadas a essa patologia de base. Terceiro, ali eu tenho histórico de cirurgias e internações. Quarto, medicações. E quinto, alergias. Por que eu divido nessas 5? Exatamente esse objetivo. A gente sabe que quem trabalha no SUS, ou quem mesmo trabalha numa clínica popular, ou uma clínica especializada, muitas vezes a gente tem uma agenda mega lotada. E aí, não que a gente não tenha que fazer anamnese, pelo amor de Deus. Ela é obrigatória, ela é a nossa base, é nosso ponto de partida sempre. Mas o que eu digo é que existe formas de você organizar essa anamnese para você ser mais eficiente, para a sua conversa com o paciente fluir de forma muito mais interessante, realmente ser uma conversa e não aquela coisa: ah, o senhor tem hipertensão? O senhor tem diabetes? O senhor é HIV? O senhor tem arritmia? O senhor já sofreu infarto agudo? O senhor toma aqui medicamento? O senhor... Nossa, parece aquele interrogatório horrível. E aí você não cria conexão com o paciente, você realmente não ouve ele de forma ativa e você só faz a anamnese uma coisa automática que geralmente alguns colegas às vezes não conhecem nem exatamente o que quer dizer cada pergunta daquela. Quando eu divido nesses 5 pontos, eu sei exatamente o mais importante, eu vou investigar o mais importante desse paciente. Quando a gente pensa em principalmente cirurgias, internações e medicações, esses 3 pontos que vão me ajudar a determinar se o meu paciente está
instável ou estável. Você não quer evitar uma complicação médica, uma emergência médica? O primeiro ponto que você tem que saber, antes de ficar pensando naquela lista enorme de pergunta automática, é saber se o paciente, com a alteração de saúde que ele te falou, com a patologia de base, com a comorbidade que ele te falou, se ele está estável ou não. Se é um paciente que internou há pouco tempo, se é um paciente que faz uso de várias medicações, tudo isso vai mostrar para mim que um paciente pode estar mais instável, não pode estar tão estável. E me ajuda muito mais na minha avaliação geral do paciente, muito mais do que perguntas automáticas. Quando a gente pensa em patologia de base, aqui já expliquei para você. Então, é aquela principal patologia. Uma dica, e essa dica tá no meu e-book, inclusive. Como eu sei qual que é a patologia de base? Aquela patologia mais preocupante. Geralmente vai ser a primeira que o seu João vai falar para você. Então, você tá lá fazendo a anamnese. Seu João, o senhor faz algum tratamento médico? O senhor faz algum acompanhamento? Toma alguma medicação? Ah, doutor, então minha pressão de vez em quando desregula. Opa, pode ser que ele tenha várias outras patologias. Pode ser que ele tenha uma artrite, pode ser que ele tenha um quadro de pneumonia, pode ser que ele também tenha diabetes. Mas se ele falou primeiro a hipertensão, já fica atento. Fica atento que essa pode ser geralmente a patologia que mais dá dor de cabeça, que mais descompensa no paciente. Depois disso, a gente vai descobrir as comorbidades, as outras alterações, então, importantes. Uma vez que a gente tem esses 5 pontos, as 5 bases da minha investigação da anamnese, quando eu chego na comorbidade, na patologia de base, eu gosto de dividir elas em 5 áreas do nosso corpo. Primeiro, sistema nervoso. Segundo, sistema cardiorrespiratório. Terceiro, sistema endócrino. Quarto, sangue, sistema sanguíneo, hemato, enfim. E quinto, sistema imunológico, imuno. O que mais interessa, então, eu tenho que saber se esse paciente tem alguma alteração neurológica, tenho que saber se esse paciente tem alguma alteração no coração ou no pulmão, tenho que saber se esse paciente tem alguma alteração endócrina, pode ser na tireoide, nas suprarrenais, se esse paciente tem uma alteração sanguínea, se ele tem uma discrasia sanguínea, se ele tem uma anemia, se ele tem uma plaquetopenia, tá certo? E imunológica, se esse paciente tem uma doença infecto-contagiosa, uma doença autoimune, se esse paciente tem câncer. Por que essas 5, Pamela? Porque, gente, se você pensa em uma complicação, em uma emergência médica, vou dar um exemplo. Mais de 50% das emergências médicas que a gente tem é lipotímia. Lipotímia, o paciente desmaia. Lipotímia tá ligado o paciente que tem uma diabetes, ok? O paciente que tem uma insuficiência adrenal, tá ligado à lipotímia. O paciente que tem medo, lá na outra base, tá ligado à lipotímia. Crise hipertensiva, crise asmática, AVE, infarto agudo, tudo isso é emergência médica. Agora, se você pensar, AVE, convulsão, que sistema aqui isso é ligado? Sistema neurológico. Cardiorrespiratório. Que patologias são importantes a gente saber do paciente ligadas ao sistema cardiorrespiratório? O paciente já teve pneumonia? O senhor teve histórico de pneumonia alguma vez? Teve algum problema no pulmão? Asma, bronquite? Quando o senhor vai subir uma escada, o senhor sente esforço, dificuldade de respirar? O que isso quer dizer pra gente? Se o paciente ele vai fazer uma caminhada ou vai subir uma escada e ele sente falta de ar, ó, não é falta de ar de gente que não faz exercício, gente. É falta de ar do paciente tontear de falta de ar, ok? É falta de ar grave. É um paciente com grande chance de ter algum problema cardiorrespiratório. Por exemplo, pode ser que o paciente tenha uma insuficiência cardíaca, pode ser que o paciente tenha uma insuficiência pulmonar, pode ser que o paciente tenha DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, muito comum em paciente fumante de longa data. Olha só quanta coisa que é automático, gente. Pensa no cardiorrespiratório, que doenças afetam o pulmão e que doenças afetam o coração, que são importantes para mim. Eu preciso saber disso, não só por saber, mas eu preciso saber disso porque isso vai mudar meu manejo, isso potencialmente pode desestabilizar o paciente pode ter uma emergência médica por causa de uma alteração dessa, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, uma alteração cardíaca, arritmia, angina pectoris, o senhor tem dor no peito, o senhor tem histórico de tuberculose, já teve tuberculose alguma vez, pneumonia, o senhor já fez alguma cirurgia no coração? Isso, quando você pergunta do histórico de cirurgia, isso já mata na hora. Se o paciente fez uma cirurgia cardíaca, doc, ele vai te falar. Ele vai fazer
questão de te contar como é que foi o sufoco e como ele sobreviveu a uma cirurgia cardíaca. Tô mentindo ou não? Quanto mais cacado, quanto mais complicada for a doença, mais o paciente vai te contar tudo sobre ela. Sistema endócrino, Pamela, o que interessa do sistema endócrino? O senhor tem alguma alteração de suprarrenal? O senhor tem diabetes? Tem sede excessiva? Faz muito xixi? O que isso indica? Tem muita sede, sensação de boca seca e faz xixi constantemente. Primeiros sintomas, tríade de sintoma de paciente com diabetes, início de diabetes. Tem alguma doença da tireoide? Hipotireoidismo? Hipertireoidismo? O que me interessa do sistema sanguíneo para eu evitar qualquer tipo de problema com o meu paciente? De cara, o senhor tem anemia? Teve histórico de anemia? Tem algum problema de sangramento? Alguma doença que atrapalha na coagulação do senhor? Gente, um paciente que tem doença falciforme, por exemplo, só se ele ainda não foi diagnosticado. Mas se você pergunta para ele se tem alguma alteração no sangue, na coagulação, e não me venha com essa... Gente, eu odeio essa pergunta, tá? Eu vou falar aqui e vou jogar real. Eu odeio essa pergunta. Ai, o senhor já teve hemorragia alguma vez? Doc, que parâmetro o paciente tem para saber o que é uma hemorragia? Muitas vezes a gente fica na dúvida se teve mesmo uma hemorragia ou não. Essa pergunta não faz o menor sentido. Quando o senhor se corta, sangra por muito tempo? Ó, opinião pessoal, ninguém tem que concordar, tá? Tá tudo bem. Pode ser que pro paciente 1 minuto seja um tempo imenso. Pode ser que sangrar 20 minutos pro paciente seja nada. Agora, você ser direto pro seu paciente e falar assim, o senhor tem alguma alteração de sanguínea? Já teve algum problema? Tem algum problema no sangue? Alguma doença que atrapalha a coagulação? Que faz o senhor sangrar demais? E ó, lá no meu e-book também tem. Observa o seu paciente. Observa se esse paciente tem muito roxo, se tem petequia, né? O senhor já teve alguma transfusão, passou por transfusão sanguínea? O que isso me fala? Se o paciente passou por transfusão sanguínea, existe um risco, ainda mais se for antes de 96, existe um risco do paciente ter hepatite. Ah, e o senhor, por acaso, tem as pernas inchadas? O que isso quer dizer? O que quer dizer o paciente ter o pé inchado, a perna inchada? Muitas. Pode ser que o paciente tenha um problema cardiovascular, hipotireoidismo, por exemplo. Pode ser que o paciente tenha uma retenção hídrica, pode ser que o paciente tenha problema renal. Tudo tá ligado com edema. Imuno, né? Na área de imuno. O senhor já tem histórico de câncer, fez radioterapia, quimioterapia. Por que o câncer tá no imuno? Gente, porque é uma resposta do organismo, uma resposta imunológica, tá certo? Vem da resposta celular irregular do paciente. Então, por isso que eu agrupo em imuno. O senhor tem alguma doença autoimune? Mas o senhor tem uma doença tipo lúpus, ok? Reumatismo, tem alguma alteração assim, né? Artrite, artrose, também tá ligado à imunidade. Ou mais fácil, o senhor já foi num reumatologista? Tem alguma doença assim de caráter imunológico? Outra coisa, histórico de transplante de medula, também tá ligado a um paciente com alteração imunológica. O senhor tem HIV? Histórico não, né? O senhor tem sorologia positiva para HIV? Tem HIV? Tem sífilis? Tem tuberculose? Tem hepatite? Aquelas perguntas mais indelicadas, mas HIV, docs, não tem que fazer. HIV a gente tem que perguntar sempre. E muitas das vezes, todos os meus pacientes HIV que eu atendi até hoje já vieram e me falaram, doutor, eu tenho HIV, tá? Eu tenho HIV. Pronto, acabou, anotou. Tudo de caráter sanguíneo também. Hepatite, alteração de fígado, isso vai desencadear alterações sanguíneas. O paciente pode ter inúmeras, ou estava estudando hoje hepatite, inúmeras alterações de coagulação, alterações importantes que o fígado é responsável. Se você chegar para o seu paciente, isso daqui eu tô detalhando mais, mas eu vou ser muito sincera para vocês. Às vezes eu nem preciso chegar a isso, doc. Se você pergunta pro paciente, o senhor tá fazendo algum tratamento médico? Ou o senhor já tratou alguma doença antigamente? Já vai te dar boa parte do histórico. Se ele não dá ali, qual que é a sua segunda carta, né? O seu coringa. O senhor já internou ou o senhor já fez uma cirurgia? Se ele internou e se ele fez uma cirurgia, algum problema ele teve. A não ser que a paciente fez uma prótese de silicone, sei lá, uma cirurgia plástica, mas fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, removeu um apêndice. Uma vez eu tive que internar no UPA porque minha pressão subiu demais, eu fiquei nervoso.
opa, peraí. Se esse paciente internou, se esse paciente tem que fazer cirurgia, fez uma cirurgia cardíaca, fez um transplante hepático, ou seja, é grave. Ele é um paciente que tem uma alteração grave e importante. Não somente grave naquele momento, mas alteração sistêmica. Então aí eu vou ter que ter um pouco mais cuidado. Aí eu vou começar a traçar na minha cabecinha aqui qual é o manejo que eu vou ter que fazer para esse paciente. Segundo Coringa, você perguntou as alterações de saúde, perguntou lá pro paciente internação, perguntou sobre cirurgia. Ele falou que nunca internou e nunca fez cirurgia. Pergunta para ele quais são os medicamentos que ele toma. Ah, doc, não tem escapatória nessa hora. O senhor tem algum problema de saúde? Não, doutora, não tem. E o senhor toma algum medicamento? Ah, eu tomo losartana, hidroclorotiazida, metformina. Pronto, matou. E ali no meu quinto que eu coloquei as alergias, né, doc? Alergia sempre, porque a gente prescreve e a gente faz medicamento ali anestésico, a gente anestesia o paciente, então a gente tem que saber que ele tem um histórico de alergia, não só de anestésico de medicamento, tá, minha gente? Atenção, muita atenção na sua investigação sobre alergias a látex, alergia a glúten e alergia à lactose. Pamela, por quê? O que tem a ver, doc? Tem muito medicamento que tem lactose e tem glúten. Cuidado com essas alergias. Isso não é bobeira. Alergias alimentares também são importantes pra gente. Então é isso, doc. Deixa aqui nos comentários pra mim. Tem alguma pergunta da anamnese que eu não consegui falar aqui, que você sempre fica na dúvida? Por que a gente pergunta aquilo? Se aquilo realmente é importante pra gente entender a alteração de saúde do nosso paciente? Deixa aqui pra mim e ó, toda semana tem vídeo novo aqui no canal, geralmente domingo a partir do meio-dia. Então, se você quer ser avisado quando a gente sobe os vídeos novos, é só você clicar nesse sininho aqui que você é notificado aí toda vez que tem vídeo novo no canal. Combinado? Então é isso, semana que vem tem mais e ó, #dentistação.